algumas perguntas, alguns questionamentos que eu gostaria de discutir, principalmente em relação à parte jurídica, relacionamento, conflito e crise com o franqueado. O contrato de franquia, gente, ele é preventivo. Ele é que nem um pacto judicial. Porque o franqueado, como qualquer outra pessoa, ele não lê o contrato. E aí ele simplesmente fala assim, não quer mais a escola. Eu acho que a gente vai conseguir, com essa consultoria jurídica, unificar a nossa parte jurídica desde a franqueadora até o contrato com o aluno. Estamos de volta com mais um episódio do Virada de Mestre, o primeiro reality show empresarial do franchising brasileiro. Você tem acompanhado aqui a fase de diagnósticos realizada pelas consultorias na rede de franquias Centro Britânico. No episódio anterior foi a vez da New Agent. O Bruno e sua equipe conheceram uma ferramenta que promove maior interatividade na comunicação corporativa da rede. O consultor Júlio Vidotti largou na frente das outras consultorias. No primeiro dia de trabalho, já instalou o programa que vai ajudar o Centro Britânico a construir um verdadeiro cérebro empresarial. Mas eles encontraram alguns problemas. É muito simples você identificar as informações que estão dispersas. Você acaba gastando muito tempo com informações que poderiam estar todas centralizadas no local e com acesso de todo mundo. Na realidade, a gente lida com uma mudança de cultura, né? Esse é o principal desafio. E nós aqui vamos acompanhando e tentando tirar o máximo de lições do que está rolando no Centro Britânico. Neste episódio, você vai acompanhar a visita da Novoa Prado, que irá avaliar os aspectos jurídicos da franquia. O contrato de franquia é um dos principais instrumentos na relação entre franqueado e franqueador. Além disso, todas as relações com fornecedores e parceiros estratégicos da rede também precisam do devido respaldo jurídico. E não podemos nos esquecer do contrato com a parte mais importante de uma rede, o cliente. Como será que o Centro Britânico trabalha esses contratos? A nossa intenção é realmente colher os documentos jurídicos, a documentação legal da franquia, circular de oferta, contrato de franquia, pré-contrato se eles tiverem, também os contratos que eles têm de prestação de serviço com aluno e todos os contratos que eles têm com os fornecedores do sistema, para a gente avaliar, na verdade, o que pode ser melhorado, o que a gente tem a contribuir. E a gente já estava trabalhando bem forte nessas áreas que eram áreas que a gente estava sentindo uma carência no ano passado. Então, na verdade, eu não tô apreensivo, eu tô ansioso para ver o quanto a gente pode melhorar ainda mais de uma coisa que eu sei que estava sendo bem feita. Mas, de qualquer forma, hoje é mais para ouvi-los, né? Eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos que eu gostaria de discutir, principalmente em relação à parte jurídica, relacionamento, conflito e crise com o franqueado, que essa é a nossa especialidade. Eu senti o Bruno confiante. Será que ele acha que a consultoria jurídica não vai trazer melhorias? No sistema de franquias, um dos maiores desafios é manter o controle dos franqueados e alinhar as informações nos contratos. Ser transparente e objetivo, definindo bem as regras do jogo, é primordial para que todos entendam bem o seu papel. Eu selecionei para participar desse diagnóstico todos os líderes, então o pessoal do comercial, o pessoal do pedagógico, o pessoal do marketing financeiro e os gestores da marca, que eu acho importante
para todo mundo entender bem como funciona a parte de contrato no Centro Britânico e todo mundo ter isso na cabeça, né? Não ter que ficar recorrendo sempre à leitura para lembrar o que a gente tem nesse contrato, mas que todo mundo saiba o que a gente promete para o franqueado e o que o franqueado tem que fazer também no dia a dia. Identifiquei 3 necessidades. Primeiro, o processo de seleção deles, acho que alguns perfis não foram bem delineados, né? E eles estão tendo alguns problemas com o franqueado, muitos problemas comportamentais, que isso com certeza é fruto de uma seleção, de um processo de seleção ou incompleto ou inadequado. Segundo lugar, eles estão saindo de um relacionamento muito fechado, muito restrito, na verdade de pouco relacionamento, de pouca troca com o franqueado, e foram para um relacionamento muito aberto, muito democrático. E agora está tendo que achar o meio termo. E o terceiro, eu acho que na verdade, o pouco tempo que eles têm ainda de franquia, ainda eles estão aprendendo a lidar com o franqueado, mas ainda muito lento. Eu acho que algumas decisões a gente vai ter que acelerar, algumas mudanças vão ter que ser implementadas de uma forma mais rápida, tanto que eu acho que a gente vai partir agora para um momento de gestão de crise, que eu acho que é importante. Se o franqueador não muda, o franqueado não responde. Eu acho que a gente vai conseguir, com essa consultoria jurídica, unificar a nossa parte jurídica desde a franqueadora até o contrato com o aluno. A gente tem pessoas diferentes que fizeram esse trabalho de maneiras diferentes. Então a ideia é a gente criar um padrão para que desde o documento de franquia até os processos, os documentos com alunos sejam padronizados, né? Viu quantas orientações importantes a Melita passou numa única reunião? A cabeça do Bruno deve estar a 1000 por hora. Para quem imaginava que o trabalho jurídico estava bem feito, a realidade encontrada foi bem diferente. Eles precisam tomar as rédeas do negócio, definir limites e exigir que os franqueados possam representar bem o papel de franqueado. Afinal, a marca, o legado e o know-how foram desenvolvidos pelo Centro Britânico. E é isso que é comercializado, é isso que potencializa o sucesso da marca. Como já vimos em outras consultorias, esse trabalho também exige mudança de comportamento do franqueador. O nosso bate-papo foi muito mais explicar para eles a função do contrato, o que nós vamos aprofundar nos documentos jurídicos, não entender que o jurídico é tão jurídico isolado, que ele na verdade é um reflexo de todo o sistema e até por isso que ele é a última etapa do projeto, e fazê-los entender hoje o que a gente tem que, na verdade, resguardar numa relação de franquia. Disso de casa do diagnóstico, agora a gente vai ter que levantar tudo que a gente tem juridicamente, né, do contrato de franquia até o contrato do aluno, e passar para a Melita para ela dar uma olhada, para a gente ver o que está atualizado, o que dá para dar essa incrementada. Eles estão enviando para o escritório todas as minutas, né, da documentação legal de franquia, COF, contrato. Estão enviando os contratos que eles têm com escola, prestação de serviço para aluno, os contratos com fornecedores, todos os instrumentos, todas as declarações que eles têm de treinamento, recebimento de manuais, etc. Vamos fazer uma análise e provavelmente na próxima reunião nós vamos discutir esses documentos em conjunto. Então a gente vai primeiro fazer um panorama geral para daí começar no cronograma efetivamente das ações. Eu espero que eles tenham aproveitado o que a gente conversou hoje, que eles possam até, né, começar a pensar de uma forma diferente, que isso que é legal. A gente coloca algumas doses, né, algumas dicas, a gente dá algumas novas ideias para que eles comecem a pensar como é que eles podem trabalhar aquilo internamente na relação de franquia. Tenho certeza que você ficou aí pensando sobre o que dá para melhorar na área jurídica da sua rede. Não importa se você é franqueado ou franqueador, as informações trocadas entre as partes são primordiais para a relação ser saudável e duradoura. O grande aprendizado que fica desse episódio é: o que é combinado não é caro. Tanto o papel do franqueador como do franqueado deve estar registrado de forma transparente e clara nos documentos jurídicos da rede. Mais do que isso, eles devem servir de base para os documentos utilizados desde o processo de seleção até o treinamento dos franqueados. Pode acreditar, a relação com sua rede é como um casamento.
Muitas vezes vai depender de uma pequena atitude sua para que os conflitos sejam resolvidos. Só assim as mudanças acontecerão. No próximo episódio, vamos acompanhar a consultoria do Banco Santander. Será que conhecer novos produtos e serviços financeiros pode melhorar o desempenho do Centro Britânico? Espero você no próximo episódio.